Pessoas com deficiência têm obtido diversas vitórias nos últimos anos quando se fala em acessibilidade, em especial no que diz respeito à inclusão no trabalho e ao acesso aos órgãos públicos. Frederico Antônio Grácia irá presidir a Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência na gestão 2016-2018. Doutor Frederico, o senhor tem uma extensa batalha para assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Nestes últimos anos, houve uma melhora nessa questão? Sem sombra de dúvida. Eu acho que depois do advento da Constituição de 88, houve um caminhar no sentido de que o deficiente deveria ser tratado como cidadão. E agora, com o novo estatuto que entrou em vigência em janeiro, eu acho que foi um grande passo, principalmente um passo no que tange às garantias legais voltado para as pessoas com deficiência. Apesar que o novo estatuto, a única ressalva que eu faço, é de que muitas das matérias que estão lá, elas, embora não tivessem regulamentadas, mas elas já existiam. Existiam em leis esparsas, existiam na jurisprudência, existiam na própria doutrina de quem escrevia sobre o tema, e já existiam, inclusive, de alguns trabalhos, até do poder público. Se elas já existiam, quais as mudanças significativas que essa lei traz? Olha, a mudança significativa, na minha modestíssima opinião, ela reside nas figuras penais que ela criou, como também a matéria que não estava prevista em lei, então eles incluíram na lei. A dificuldade está justamente aonde? Na eficácia dessa nova norma, nesse novo documento. Por quê? Porque o destinatário dessa legislação é a pessoa com deficiência, apesar que ela trata também dos lactantes, dos obesos e até mesmo as pessoas que transportam crianças em carrinho. Então, eu vejo que é um grande avanço, não só de ordem legal, mas um grande avanço cívico. Hoje, a pessoa com deficiência, ela é vista melhor pela sociedade, é mais acolhida pela sociedade? Ela é vista principalmente porque os pais, quando eu me refiro aos pais, é pai e mãe naturalmente, se preocuparam em incluir a pessoa com deficiência dentro do processo social, que vai do lazer ao trabalho. Então, o deficiente que antigamente ficava dentro de casa aguardando a hora da morte, hoje não. Hoje ele está realmente preocupado em trabalhar, estudar, né, e fazer parte da sociedade. Uma das questões é o mercado de trabalho. Como o senhor enxerga o mercado de trabalho hoje? O mercado de trabalho é cumprir a legislação já estabelecida, inclusive no que tange a lei das cotas, né? E aí existe uma questão que é crucial. É o poder público cumprir também com as cotas, principalmente o Ministério Público e a magistratura, que resistem ainda em querer cumprir as cotas nos seus concursos públicos. Onde está essa resistência? Essa resistência eu acho que é uma questão cultural, né? E essa questão cultural, ela tem que ser derrubada, porque a lei está maior do que as convicções, ou do presidente do Tribunal de Justiça, ou mesmo do Procurador-Geral de Justiça. Você vê que é interessante. O número de pessoas com deficiência nesta nação, segundo o IBGE, é 45 milhões e 600 mil brasileiros que no último censo de 2010 cravaram, eu sou deficiente. Se você multiplicar por 2, pai e mãe, você tem um número de quase 130 milhões de brasileiros não envolvidos indiretamente, mas diretamente. E é isso que nós temos que observar. Portanto, quase 60% da população brasileira está envolvida diretamente na questão das pessoas com deficiência e no cumprimento dos seus direitos. Eu acho que o processo civilizatório que essa nação precisa enfrentar é aceitar a diversidade. Como se faz essa mudança? Essa mudança é exigir que o arcabouço legislativo seja cumprido. Inclusive aquelas figuras penais previstas no novo estatuto sejam realmente apuradas e até mesmo recebendo sanções penais. Você falou dessas figuras penais. Quais são as mais importantes nesse? A que diz respeito à discriminação, cuja pena de reclusão é de 1 a 3 anos, e uma que eu acho importante, principalmente no que tange às escolas, porque as escolas privadas nesta nação, toda vez que você matricula uma pessoa com deficiência, eles querem cobrar um valor extra porque eles dizem que precisa contratar outros profissionais para acompanhar essa pessoa com deficiência. Hoje, essa cobrança se tornou figura penal, não se pode cobrar mais, não se pode cobrar mais. E o principal,
Se for praticado contra menor de 18 anos, a pena acresce de 1/3. Ou seja, está havendo uma mudança na educação, Sim, para depois chegar à frente. porque a educação é a base de tudo. Isso não resta dúvida. A grande talhadeira da sociedade se chama educação. Porque sem ela, nós vamos viver dentro de um sistema de barbárie. Nós estamos agora num ano olímpico, 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro. O que o senhor espera, né, no campo esportivo? Primeiro, repetir as outras Paralímpicas, onde o Brasil deu um show. O número de medalhas conquistado para as pessoas com deficiência dentro desta nação é algo que, vamos dizer assim, a gente deve sim encher os olhos de lágrima. De lágrima por quê? Porque eles são obrigados a superar a tudo e a todos. Bom, eu queria que o senhor traçasse um panorama geral sobre a acessibilidade hoje no Brasil, nas cidades, em todos os locais. Tem muita coisa a fazer, mas também nós já andamos bastante. E isso é o mais importante, não é verdade? Então, a história do beija-flor e do incêndio, né? A gente vai lá e consegue apagar o incêndio. Se cada um fizer e cumprir com a sua função, ou seja, buscar uma sociedade mais harmônica, sem sombra de dúvida, essas questões que envolvem acessibilidade, a questão que envolve empregabilidade, a questão que envolve educação inclusiva, a questão que envolve os próprios esportes voltados para pessoas com deficiência, tudo isso vai ter uma evolução muito grande. Mas só vai ter tudo isso desde que nós possamos exigir. E exigir o quê? O cumprimento da legislação, que é o nosso grande escudo para mudar o mundo. E qual a principal dificuldade da pessoa com deficiência hoje, quando se fala em acessibilidade? Eu acho que a grande dificuldade está justamente no poder público. Por quê? Porque o poder público tem instrumentalização legal, inclusive para lançar pesadas multas para quem não cumpre a legislação. E, infelizmente, ele se mostra omisso neste papel. Dr. Frederico Antônio Grácia, muito obrigado por sua presença aqui na Web TV OAB São Paulo. Eu que agradeço por essa oportunidade e termino com Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.